Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando. Tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E hoje eu vim explicar um pouco, sobre autodepuração e tal, o trabalho que a gente fez. Então tá aí na tela, né? Eu vou explicar algumas coisas. É porque era bom ter um roteirinho que a professora passou, mas eu não tô com ele não. Mas dá pra tentar desenrolar aqui, porque tem um PDF que ela disponibilizou. E primeiro bora explicar o que era o conceito, né? O conceito e tal, o que está envolvido aqui, porque a gente faz isso. As fórmulas, ela, segundo a professora, não tem videoaula no YouTube explicando como que deduz a prova. Eita, a prova não, a fórmula. E parece que não tem nem livro também, tem que ver. Parece que não tem a fórmula no livro, mas não tem como que chegou na fórmula. A professora ela explica e tal. Talvez eu passe rápido o PDF, mas vocês que estão vendo o vídeo, vocês podem pausar aí, beleza? E tentar entender. Porque pode ser que eu traga depois, só que eu estou tentando entender como que chega nisso, tá? Lembrando que para chegar nessas fórmulas, usou derivada e usou integral, tá? E usou basicamente isso, tá? Então, vocês estão vendo na tela aí, eu vou primeiro explicar, né, o que é a autodepuração dos cursos de água, né? A descarga de efluentes e resíduos no curso de água ocasiona várias modalidades de poluição, né? Isso é fato. Com graves efeitos sanitários, ambientais, sociais e econômicos. Aí tem essas poluições aqui, né? Beleza? Bom, aqui eu não... É bom explicar isso aqui, né? A matéria poluidora que atinge os cursos de água sofre um processo de neutralização natural denominado como autodepuração. Ou seja, vai vir um efluente, tá? Vai causar um impacto por exemplo, naquele rio. Então o nível de oxigênio claramente vai diminuir, porque vai ter ações de bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio. E depois de um certo tempo ele começa a subir. Então o objetivo é analisar isso, tá? É analisar o tempo, é analisar quanto que vai ficar esse oxigênio, quanto que vai ser o mínimo que ele vai ter e quanto que ele vai voltar. Então tudo isso aí é feito um estudo com base em cálculo, que é a parte de derivadas e integrais. E é isso aí. Matematicamente é isso, tá? Tem até gráfico, vocês viram aqui, ó. Tem até o gráfico aqui. Beleza, aqui mostra o oxigênio por miligrama por litro e com relação ao tempo, né? Aqui a gente vai ter duas curvas, ó, vai ter essa curva aqui em vermelho e vai ter essa curva daqui, ó. Essa curva é chamada de curva de desoxigenação e essa curva aqui é a curva de depressão, literalmente é assim que fala, curva de depressão de oxigênio. Então a curva de reareação é essa curva daqui, tá? Beleza? Beleza. O modelo matemático que descreve o fenômeno de autodepuração dos cursos de água foi criado por dois carinhas, né, em 1925, tal. Então, o ponto deles era 5, né? 5 pontos, vamos dizer assim. Era a aeração natural, a degradação da matéria orgânica, a fotossíntese das águas, as respirações das algas e a demanda bentônica. Lembrando que a aeração natural, o oxigênio ele vai, fazer a difusão e tal, então vai ser bom, vai aumentar o oxigênio, mas já na degradação da matéria orgânica a gente vai ter um decaimento do oxigênio. Já na fotossíntese das águas, elas vão liberar oxigênio, então vai ser bom oxigênio. Respiração é o processo inverso da fotossíntese, então ela vai ter um processo de oxigênio menor. E a demanda bentônica, eu não lembro bem, mas provavelmente vai ser também para diminuir o oxigênio. Sim, ela especificou aqui. Algum desses fatores, é isso aí mesmo, então beleza, tá certinho aqui. A e C é concentração de oxigênio, coisa boa. A aeração, como eu falei, é a difusão do oxigênio atmosférico, né, que vai meio que passar para a água. E tem essa relação aqui com derivada e proporcionalidade, beleza? Bom, eu vou passar aqui, qualquer vocês pausam aí, beleza? Aqui tem uma tabela que é muito bom eu dar essa observação para vocês.
Perceba que numa altitude zero, se eu aumentar a temperatura, vai diminuir o nível de oxigênio, que é o nível de OD, beleza? É fato isso, tá? Isso é fato, seja para águas doces, que aqui é o caso, águas salinas ou águas salobras. Aumentou a temperatura, vai diminuir o OD. E se você aumentar ainda a altitude, aí que diminui mesmo, ó, perceba que vai diminuindo, tá vendo? Para uma mesma temperatura. Se aumentar a temperatura, ela diminui ainda mais. Show de bola? Aqui tem a degradação da matéria orgânica, tal. Tem uma relação aqui, né? Ó, a parte de integrais, né? Tem a parte de integrais. Show? Bom, tem a fotossíntese, beleza? Tem a respiração. E a demanda bentônica eu vou ler porque eu não lembro bem, não. É representado pelo consumo de OD, né? Ou melhor, de O2, por parte de bactérias para a degradação de material orgânico proveniente do fundo do corpo receptor. Beleza, é isso aí. Aí, ó, tem essa relação aqui que é muito importante, que vai ser usada para construir a fórmula. Então, unindo o somatório dos efeitos da fotossíntese, da respiração, das águas e da demanda bentônica, tem-se o somatório, né? Pelo símbolo S. F menos R menos B. Lembra que a fotossíntese é positiva, vamos dizer assim, porque vai liberar OD, ou melhor, O2, OD. Que é oxigênio dissolvido, mas é oxigênio, vai liberar O2, beleza? Então, fotossíntese libera O2. A gente viu que respiração é um processo meio que inverso, então vai cair. E a demanda bentônica vai cair também. Por isso que ela tem um sinal negativo e a fotossíntese está com sinal positivo, beleza? Bom, tem essa relação aqui, ó, taxa de variação de concentração de oxigênio DC por DT. Bom, tem a taxa de variação do déficit de oxigênio, que eu vou mostrar depois para que serve. E aqui vai sendo construída a fórmula, a professora como é que foi deduzindo, até chegar nessa fórmula aqui, tá? Que é o cálculo de autodepuração, beleza? É isso aí, K1, L0, e eu vou explicar o que é cada coisa depois. Bom, ela explica aqui, né? A equação 3, que é essa daqui, é um modelo matemático estabelecido por esses dois caras que a gente viu lá em cima, que é o fenômeno de autodepuração do curso de água. Sua representação gráfica está na figura 1, Agora, lembrando que esse déficit, que a gente vai usar o déficit crítico, ou melhor, ou o máximo de OD, a gente vai ver um pouquinho mais, lá na frente, mais na prática, que a gente coisa, né? Aqui uma observação. No ponto onde ocorre o déficit crítico, a concentração de OD é mínima, concentração crítica. E essa informação é fundamental para avaliar o grau de tratamento do efluente necessário. Por quê? Porque a gente, se um efluente é lançado em um rio, por exemplo, e esse déficit crítico, ele passa do permitido, então vai ter que o quê? Tratar o efluente, entendeu? E tem uma norma para isso, se eu não me engano, eu acho que não pode passar de 5 miligramas, por exemplo, de OD. Então se o negócio lá tá 3, então tem que tratar o efluente, beleza? Então já fala, né, déficit crítico, ou seja, o negócio tá crítico. O negócio tá crítico lá, vai ter um mínimo de OD, e esse mínimo de OD tem que ser 5 miligramas, se eu não me engano, para água doce. Tem que ver direitinho, eu estou chutando o valor, não vou lembrar, deve ser 4, 5 por aí, 6, deve ser algo assim. Eu vou chutar 5, tá? Se eu não me engano, eu tenho na mente que é 5. Bom, aqui ó, ela explica um pouco mais, eu acho que vou dar uma aproximada aqui. Ó, aqui ó, novamente, tem essa curva aqui, que é a curva de desoxigenação, K1 vezes LT. LT vem lá da fórmula da DBO, tá? DBO LT é igual a L0, abre parênteses, 1 menos E elevado a menos K1 vezes o tempo, tá? Então a gente, por esse cálculo do LT, a gente calcula o L0, que é quando ele tinha lá um bichinho, e ao longo do tempo, né, vai sendo influenciado, beleza? Isso é chamado de demanda bioquímica de oxigênio. Ou biológica, né? Bioquímica, isso aí. Beleza, tem essa curva aqui que a gente viu,
também lá em cima, que é a curva de reareação, que é o K2 vezes o D, né? Aqui, ó, perceba, esse aqui é onde vai ter o oxigênio, o OD não, toda vez que o oxigênio não OD, o oxigênio, pouquinho, perceba que aqui, essa é a relação do oxigênio, perceba que o menor oxigênio vai estar aqui, então tem um cálculo para isso que a gente viu lá, beleza? E depois de certo tempo ele vai aumentando o oxigênio até tecnicamente voltar ao normal, e tem um processo que é chamado de zona, são as zonas, né? No final vai ser zona de águas limpas, beleza? Aqui, ó, tem o TC, que é o tempo crítico, tá? Então a gente vai saber o tempo crítico também. Aqui é o fator de autodepuração, né? Que é o K2 dividido pelo K1. Não sei se ela chega a explicar aqui o que é esse K2 e o que é esse K1. Ele está associado ao, se eu não me engano, para esse caso que a gente viu aqui, um está associado ao rio, o outro está associado ao efluente, tá? Se eu não me engano é isso, beleza? Mas geralmente é isso, vai ser associado a algo assim, beleza? Bom, aqui tem a parte do K, né? Porque o que é esse K? Esse K é um coeficiente, tá? E dependendo do, vamos dizer assim, do líquido, do objeto, sei lá, da coisa lá, ele vai ter um Ka diferente. Perceba, para águas residuárias concentradas, temos um K1 de 0,35 a 0,45. Esse efluente, por exemplo, secundário, tem de 0,12 até 0,24. Rio com águas limpas tem de 0,09 até 0,21. Beleza? Isso para uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Caso for 30 graus Celsius, aí você vai ter que calcular. Tem uma fórmula para você meio que reorganizar e ficar certo, na verdade. Beleza? Deixa eu ver se a fórmula está aqui. Pronto, essa fórmula aqui. Beleza? É essa fórmula daqui. Bom, tem a zona de degradação, ou melhor, zona de autodepuração. Zona de autodepuração, que primeiro vem a zona de degradação, depois vem a zona de decomposição ativa, depois vem a zona de recuperação, quando ela começa a subir, e as zonas de águas limpas, tá? Tudo isso aqui tem um cálculo e tal, não é muito complicado não. Aqui, ó, zonas de autodepuração. Vai vir o esgoto, tem um curso d'água, matéria orgânica vai estar lá no topo, ela vai diminuindo, né? As bactérias também estão lá no topo, porque vai começar bem brava, mas depois vai diminuindo por causa da matéria orgânica e tal, por causa do OD. Então o que acontece? O OD, ele estava indo, sei lá, retinho, depois ele cai por causa da ação das bactérias, e depois ele volta, né? É isso aí. Então tem essa representação muito boa aqui, tá? Então deixa para vocês. Aqui, ó, tá em inglês, mas dá para associar bem aí. E aqui um pouco mais explicando, né? Aqui é a saturação, né? Aqui é a zona de degradação, quando ela começa a cair. Quando ela chega lá no finalzinho, tem a zona ativa de decomposição. E quando ela começa a subir o oxigênio, é a zona de recuperação, beleza? Sim, tem os fatores de autodepuração, tem a diluição, que é muito, a gente usa muito. Exemplo, o OD da mistura seria a concentração, se eu não me engano é a concentração. A concentração de efluentes vezes o OD do efluente mais a concentração do rio, vezes o OD do rio dividido pela soma, né? Ou esse Q, ele pode estar associado a volume, tá? Pode estar associado a volume. A volume e a concentração, tanto faz, tá? Tem a DBO também e tal, essas coisas. Bom, aqui é isso aí. Vou explicar um pouquinho mais aqui, né? O que a gente fez. Então a gente fez um cálculo na prática, né? Temos o K1, temos o K2, eu não lembro quem é quem, tá? L0. L0 da mistura, temos o OD da mistura, temos concentração de saturação, concentração de oxigênio, DO, eu não lembro o que era DO, Bom, não lembro.
fator de autodepuração, temos o tempo crítico, temos o DC crítico, que é o déficit crítico, temos a zona degradada e temos o C mínimo, que é o C crítico, acho que é o C crítico, né? O C crítico. Bom, e aqui a gente fez o gráfico. O que a gente fez? A gente pegou TD no caso, os dias, tá? Os dias. E aqui seria a concentração total, seria a concentração de saturação menos porque não tem a fórmula aqui, né? A concentração de saturação menos o TO, beleza? Não, concentração de saturação menos o TO, beleza? E isso varia ao longo do tempo, né? Perceba que aqui é o J4. O J4 é esse aqui. Não! Era a concentração de saturação menos o DT, né? Tá até aqui escrito. Então ele vai variando. Perceba que aqui estava 1,95, aqui está 4,17, então vai variando, beleza? Variou muito aqui. E a gente fez o gráfico, né? Que é o gráfico de depressão de oxigênio. O que acontece? A gente vai ter uma concentração de saturação de 7,8 e depois ela vai diminuindo até chegar no DC crítico, né? Que é de DC crítico, na verdade, esse 7,17 é esse. Vamos tentar entender. Temos a concentração de saturação, temos o mínimo. Qual é o mínimo aqui? O mínimo aqui é esse 0,63. Isso aqui aí é 7,17, beleza? E se você somar esse DC com esse C crítico aqui, vai dar 7,8, que era o que a gente tecnicamente tinha, beleza? E é isso aí. As zonas a gente calcula com 40%, é só voltar lá e tal. Aqui é o nome da minha equipe, é só montar aqui do lado, né? Era bom, é porque a gente não deu observação, eu tô meio perdido aqui. Esse DO, acho que não... Esse DO... que não tem aqui, eu acho. DO... tem um DO aqui. Não lembro o que é DO. Não lembro. Tem uma observação lá, mas... Tem uma observação mesmo. Aqui, o DO. O DO, acho que está ligado ao tempo zero, né? É o déficit inicial, então. É o déficit inicial, beleza. Show de bola. Bom, depois disso, a gente fez o quê? A gente calculou a remoção da DBO, né, do efluente. Temos a DBO aqui do efluente e a remoção em porcentagem. Calculamos o novo L0, calculamos o novo DC, aí por isso que botamos vinha, calculamos um novo DC e um novo C mínimo, beleza? Então, segundo a legislação, tá, da CONAMA, só pode ter até 5 mg por litro, por isso que a gente marcou o mais próximo aqui, que era de 5,03, beleza? Lembrando, esse C é C crítico, né? CC, vamos dizer, CC. O CC é o quê? É aquele que está lá embaixo. Então, lembra daquela curva onde está batendo lá no finalzinho? Pronto, esse é o CC. Então, aquele ponto ali só pode chegar no máximo até 5. Então, o mais próximo aqui deu isso aqui. Ou seja, a gente vai ter que ter uma remoção de 66% e outras informações aqui, né? Bom, a gente calculou aqui mais 2 dias agora, 2 dias. E o OD a gente botou até próximo de 7, né? Que seria a concentração menos o DT. Esse DT, como é que a gente calculou? É uma fórmula... aquela fórmula lá. Aquela fórmula bem grande. Então, esse DT aqui... É isso aí. Esse DT seria a fórmula dessa daqui. Peraí, dessa daqui, vamos conferir de novo. Tem L, é isso aí, expoente elevado a K, é isso aí mesmo.
Então aquele dt, olha aí gente, é esse aqui, beleza? Que esse aí é o negócio de autodepuração, a gente viu bem. Então a gente calculamos primeiro. Perceba que a gente variou aqui, ó. Tá variando, tá percebendo? Ó, variou ali, ó. I3, quem é I3? Olha aqui, ó. I3, tá pra lá, né? I3 é o nosso... Ah, sim, sim. É porque a gente usou esses dias aqui. Tanto faz, pode ser esse ou aquele. Tá? Tanto faz, tanto faz. A gente usou o I3. O I3 aqui é o 0, aí depois vai 0,1, 0,2, 0,3. Ou seja, a gente está pegando a relação de autodepuração com dias, beleza? E a gente depois vai fazer outro gráfico, que foi esse gráfico aqui, né? Perceba que não ficou tão organizado assim, mas dá para entender. Esse seria mais ou menos o gráfico, né? O bom seria que eu explicasse direitinho cada coisa, né? Mas eu estou aprendendo também. Então, vocês estão aprendendo e eu também. Então, é isso aí. Estamos bem no início, ainda estou tecnicamente no início do curso. Eu queria muito demonstrar essa fórmula, tá? Mas deu para entender muita coisa aqui. Primeiro, a gente vai ter uma concentração de saturação. Essa concentração de saturação vai diminuir por causa das ações de bactérias que estão ligadas à matéria orgânica. Ou seja, o OD vai diminuir. OD não, o oxigênio vai diminuir. Tá? Vai chegar a um certo ponto que esse oxigênio não pode diminuir muito. Ou seja, não pode diminuir menos que 5. Não pode diminuir menos que 5. Por quê? Porque você vai estar fora da legislação e você não quer levar uma multa, beleza? Então, só vai até 5. Se isso tá diminuindo menos que 5, tá chegando 3, você vai ter que tratar o efluente. Então a gente faz esse cálculo. E a gente faz o cálculo de quanto que isso aí vai voltar a ficar normal. Ou seja, o rio. Quanto que o rio vai ficar normal. Beleza? No mais é isso. No mais é isso. Tamo junto, a cachorrinha tá latindo. Pelo menos eu vou relembrar muito dessa aula, que foi muito importante. A gente mexeu com Excel. Lembrando que o meu curso, que eu fiz rede de computadores, a gente chegou a mexer com Excel, só que não foi tão aprofundado não, beleza? A gente meio que revisou, né? Vamos dizer assim. Reviu. E é isso, né? É isso aí. Esse L0 da mistura tá ligado com aquele NT. Falei pra vocês, é só parar lá e ver. O OD da mistura, o oxigênio da mistura. Eu acho que talvez esse dado aqui, eu anotei, mas tem uma fórmula. Esses dados aqui não são aleatórios, tá? Ela deu o negócio lá, o exemplo, tá? Então, esse K1 aqui, por exemplo, ó, o que a gente fez? A gente usou aquela fórmula. Olha, aqui perceba que a gente... Eu acho que, ó, tava o quê? Tava uma temperatura de 23 graus Celsius. Por quê? Porque a gente botou ali, né? Lembra da fórmula A, é só voltar no vídeo aí. Né? A gente também reformulou aqui, ó, o K2. O L0, a gente calculou usando aquela fórmula de quê? Aquela fórmula que a gente viu no final. Essa daqui, de diluição. Perceba aqui, ó. Era 7,5 vezes 1,5. Isso aqui deve estar ligado com concentração e com volume, provavelmente. Então, deve ser algo assim. Ou com DBO, algo assim, tá? OD, também eu acho que tem uma fórmula, só que a gente botou o valor direto. Pronto. A concentração de oxigênio. Esse aqui, se eu não me engano, é o CO, né? Também é feito com cálculo. Olha, a gente fez esse cálculozinho aqui. O DO. O DO é bem de boa, né? Que é esse aqui menos isso aqui. Fato. Bem de boa. Aqui é o tempo. Esse aqui é aquela fórmula grandona. Zona. Perceba que a gente pegou o K1, multiplicou direto pelo L0, lembra da fórmula? E a gente dividiu pelo K2 menos o K1. E começou aquela multiplicação louca. Fator de autodepuração é o K2 dividido pelo K1, né? Concentração, ótimo.
TC, a gente já mostrou a fórmula, olha aí, a gente usa o LN. DC, a gente também usa. Essa daqui é a zona degrada, né? Então, a zona de degradação, provavelmente. Então, a gente calcula 40%, 40% é o que? 0,4. E esse aqui, a gente faz a subtração da concentração de saturação, que é 0,8, menos 7,17, né? E a gente acha quanto que ela vai ser o mínimo lá embaixo. Então, acho que agora ficou claro, para quem assistiu até aqui, ficou claro demais. Melhor do que isso não tem. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou. Deixa o like, compartilha. E se você quer mais vídeos, querendo ou não, eu vou trazer vou trazer para fixar, quanto para mim, quanto para vocês aprenderem um pouco mais e para verem como é que funciona também o curso, né? É isso aí, valeu, falou, abraço.